o Roberto Francisco Daniel. Acho que quem chamava ele assim era só a mãe dele quando ele fazia alguma arte, né? Porque, na verdade, a grande parte das pessoas conhece como o Padre Beto. E ele está aqui hoje para a gente falar sobre a intolerância, né, Padre? E hoje, esse assunto aí, a intolerância, né? Nós queremos começar já o nosso bate-papo de hoje, saber por que as pessoas são tão intolerantes nos dias de hoje? Por que não se tem mais paciência? Por que é tão difícil lidar com o contraditório, seja na política, na religião, em casa? O que é que está acontecendo com as pessoas, Padre? Bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes da Top FM. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira, começando, né, a semana. Pois Por que tanta intolerância, né? Eu acredito, Eduardo, que seja o medo da liberdade. Nós vivíamos antigamente na época da moral. E nós tínhamos uma vida já direcionada, então acredito que você seja um pouco próximo da minha geração. Eu tenho 51 anos e vou fazer 52. Quem cresceu na minha época de jovem já tinha praticamente uma vida direcionada. Nós não tínhamos muita escolha. Não é? Hoje há uma abertura muito grande em todos os sentidos para escolher. E a escolha dá medo. E diante das escolhas novas também que as pessoas vão fazendo, não é, na sua vida, elas vão mostrando diferente, não é, para outras pessoas, o que também assusta. Não é? Então eu acho que nós estamos vivendo um período de transição onde a liberdade existe, a gente não está sabendo lidar um pouco com essa liberdade e as pessoas que vão fazendo as suas escolhas, né, vão assustando outras que não conseguiram fazer. E aí vem a intolerância, quer dizer, a falta de compreensão diante do outro que fez uma escolha diferente. Eu acredito que essa liberdade assusta e o diferente também assusta. Então as pessoas estão com medo, por isso a intolerância. Pois é, você falou essa questão justamente dos diferentes, né? Um dos pontos que mais chama a atenção sobre essa questão é quando a intolerância é contra os gays, as lésbicas, os bissexuais, os transgêneros, enfim. Esse assunto está ganhando a mídia. Ontem o Fantástico finalizou uma série de entrevistas justamente falando sobre esse tema e debatendo esse tema com a sociedade. Mas ainda há muito para se fazer, não é? Quando a gente assiste, por exemplo, um sem número de agressões com pessoas da comunidade LGBT, não só agressões físicas, mas agressões verbais, não é verdade? Você tocou aí na questão da liberdade de viver a sua sexualidade, o que não se tinha antigamente, né? Antigamente, quer dizer, homossexual sempre existiu, claro, mas era o que? Era o tiozão que ia ficar solteiro, ou então, acho que todo mundo conheceu duas senhoras que moravam juntas e uma cuidava da outra, não é? Então eram situações bem camufladas, né? E hoje não, hoje nós temos a liberdade de ser o que somos, não é? No âmbito da sexualidade. Mas aí, o diferente assusta, né? Porque é uma coisa nova para muitas pessoas. E aí entra um outro ponto. Por que tanta agressão ao grupo LGBT? Porque talvez o agressor veja algo que está dentro de si mesmo. Então, quem é homofóbico, com certeza, ele está inseguro na sua sexualidade. Ou seja, quando ele se encontra com um homossexual, por exemplo, assumido, não é? Ele vê um fantasma. Ele vê o fantasma que está dentro dele próprio. Então ele se olha no espelho. E como ele odeia o que ele tem dentro de si, ele precisa destruir o que ele está vendo. Então aí vem a agressão ao homossexual assumido, né? Que está bem resolvido na sua vida. Então a homofobia, a agressão ao grupo LGBT, na verdade é o fantasma que está dentro de muitas pessoas ainda que não se assumiram. Não é? Então, infelizmente, nós temos esse caso. Esses casos. Então, na verdade, não é o grupo LGBT o problema, mas o problema é uma sociedade que não tem uma educação sexual que deveria ter, e uma sociedade onde existem muitas pessoas mal resolvidas com a sua própria sexualidade.
Ô, Padre Beto, nós também assistimos essa intolerância com as classes menos favorecidas, por exemplo, com os pobres, os negros, que ainda lutam para ter as mesmas condições de trabalho, acesso à educação e tantas outras conquistas sociais que faltam. O senhor acha que isso tem um dia para acabar? Olha, você tocou num ponto muito interessante, que é uma coisa muito brasileiro, né? O brasileiro, ele é muito preconceituoso em relação às classes baixas, né? O brasileiro, ele é uma pessoa que herdou aquela mentalidade do colonizador. Quando eu estive na Alemanha, me chamou muita atenção que o alemão, ele gosta de fazer as coisas. Então, se ele tem um cano furado na sua casa, ou então uma torneira quebrada, ele vai procurar fazer, não é? E ele tem orgulho de fazer. Então ele tem orgulho de dizer assim, eu consertei, eu fiz, não é? Eu me lembro que eu entrei numa casa de um empresário de classe média alta, e ele tinha feito o teto da casa dele, de madeira, todo trabalhado e tal. E eu perguntei, puxa vida, quem fez o teto? E ele com todo orgulho disse, eu fiz. E a esposa disse, ele passou aqui finais e finais de semana cortando madeira e tal. Se eu perguntasse para um empresário brasileiro, quem fez o teto, ele diria assim, eu paguei tanto para uma empresa de São Paulo. É verdade. Fazer. Quer dizer, então, nós herdamos essa coisa de o status aqui é eu pagar para alguém fazer, não é? Ao invés de eu fazer. Por quê? Porque o trabalho braçal ainda é um trabalho mal visto, não é? E a pessoa que faz o trabalho braçal, não é? Que geralmente são pessoas de classes mais baixas, são mal vistas também. Então é aquele que serve a você, que é o senhor. Então essa mentalidade ainda existe na nossa cabeça. E esse preconceito talvez seja o maior preconceito do brasileiro, não é? E aqui vem aquela coisa de olhar para si mesmo. Como o homofóbico, ele não olha para si mesmo e não se encara como homossexual, e aí ele agride o homossexual, o brasileiro, ele não se olha para si mesmo, não é? E não se encara como, socialmente, coletivamente, um ser incompetente. Porque nós somos incompetentes. Nós somos a 9ª potência do mundo, não é? E a 75ª em desenvolvimento humano. Então, isso é uma nação incompetente. Por quê? Porque nós não vivemos como 9ª potência do mundo. Pois é. Então, o brasileiro não olha para si como incompetente, mas aí discrimina o outro, não é? Que ele acha que é incompetente por ser pobre, não é? Então, esse preconceito nós temos que superar. E só vamos superar a partir do momento que a gente olhar para nós mesmos e encararmos a nossa incompetência, a nossa pobreza, não é? A nossa miséria, enfim, tudo aquilo que tem dentro de nós que não é bom. Padre, tem um terceiro grupo também que sofre bastante, né, por conta da intolerância. Março acabou, todo mundo falou e bateu no peito, vamos defender as mulheres, aí março acaba e como é que ficam as questões com relação a mulheres? Eu acredito, e nós aqui na Top acreditamos que o debate deve ser continuar sempre com relação contra a violência, a discriminação, a questão salarial, quer dizer, são dilemas que as mulheres vão continuar enfrentando depois do mês de março. E o homem, ele precisa encarar o fato de que o sexo frágil não é a mulher, o sexo frágil é o homem. Nós levamos, a mulher, ela supera muito o homem, isso já a natureza já faz isso com ela, já deixa ela forte, né? Talvez por ela já enfrentar problemas do corpo e tal, já bem jovens, e nós homens não enfrentamos, ela se torna um ser forte, muito mais forte que o homem. Eu vejo isso quando eu acompanho, por exemplo, casais que de repente tem um filho com síndrome de Down, por exemplo. Na maioria dos casos, o homem acaba abandonando o lar. Ele acaba abandonando a família e a mulher é que vai arcar com todo o trabalho, com toda a responsabilidade e assim por diante. Então, e hoje a mulher está despontando em todas as áreas. Não há área praticamente onde a mulher não atue, não é? Basta ver Angela Merkel, né, que é a chanceler da Alemanha e a locomotiva da Europa. É inegável a força dessa mulher.
E quase tivemos uma mulher presidente nos Estados Unidos, não é? E, enfim, as mulheres estão aí despontando e os homens precisam encarar essa realidade e parar com esse machismo idiota, não é? De querer tratar a mulher como um ser inferior, não é? Então, essa é uma questão que nós temos que debater e debater. Por isso que eu acho que ainda é necessário o feminismo, não é? Ainda é necessário ter essa palavra, não é? E é necessário homens feministas, não é? Que lutem pelos direitos da mulher. Das mulheres, é verdade. Bom, e a gente falando sobre intolerância, outra intolerância também que agride muitas pessoas diz respeito à intolerância religiosa. Você mesmo passou por uma situação que culminou a sua saída da Igreja Católica. O amor que tanto as comunidades pregam, aliás, esse é o grande mandamento de Jesus, né? Está em competição desigual com as doutrinas. Quer dizer, isso aí independe se é católica, evangélica. Quer dizer, o amor, aquilo que Jesus disse muitas vezes é suplantado por uma doutrina. Como é que foi a sua experiência, a sua avaliação nesse sentido? Infelizmente a gente tem que constatar isso. Quer dizer, se dá valor muito mais. Só deixando claro que não é que nós não estamos cortando a doutrina, ela é importante dentro de uma instituição, mas ela faz um desserviço às vezes, não faz? Olha, eu não diria que ela é tão importante assim, não é? Aí eu vou discordar um pouquinho de você, Eduardo. Eu acho que o essencial foi esquecido, que é o mandamento maior, que é o mandamento do amor, não é? O amor, ele é o grande critério para se avaliar a doutrina. Existem doutrinas religiosas que denigrem o ser humano. Sim. Não é? Então, nós estávamos falando de machismo agora há pouco, né? Existem doutrinas religiosas onde as mulheres principalmente, né, não podem cortar o cabelo, não pode fazer uma maquiagem, não pode vestir uma calça, jeans, enfim. Isso é uma doutrina machista, como existem doutrinas homofóbicas também, não é? Então, aqui a doutrina vai contra o mandamento maior, que é o mandamento do amor. E amar o outro é reconhecer o outro como ser humano, não é? Como filho de Deus, como eu sou filho de Deus, no sentido teológico da palavra. Então, infelizmente, a gente tem que constatar que os religiosos hoje se apegam muito mais à doutrina do que à essência que o Cristo veio pregar. O Cristo veio pregar o quê? O amor universal. Então, se uma igreja se coloca como cristã, então ela tem que ter o critério maior, o amor, não é? Eu, infelizmente, enfrentei isso na minha igreja, né, na minha antiga igreja, que é a Igreja Católica, justamente por dialogar abertamente sobre temas da própria igreja. Quer dizer, na concepção dos meus superiores, vamos dizer assim, do Conselho de Presbíteros da Igreja Católica e do Bispo, eu não deveria ter feito isso, quer dizer, dialogar abertamente. São questões que deveriam ser debatidas por um determinado grupo dentro da igreja. Não é? Não foi essa a formação que eu tive na década de 80. Na década de 80 se debatia abertamente com os batizados. Quer dizer, quem é a igreja católica, né? São os batizados. Sim. Não é somente uma hierarquia, não é? de clero, não é? De padres e bispos, mas são todos aqueles que foram batizados e pertencem à igreja, inclusive mantêm a igreja financeiramente. Não é? Então é preciso que as normas sejam debatidas com todos os batizados. Não é? Foi o que eu tentei fazer, não é? E porque veio da minha formação isso. Mas a igreja se transformou muito, ela entrou num processo de conservadorismo muito forte, né, na década de 90 para cá. E aí então eu tive que sair da igreja, né, porque eu não tinha liberdade de expressão dentro da minha própria casa, né? Então eu tive que deixar. Então eu acho que esses tipos de postura são posturas que não demonstram o amor à pessoa humana. Quer dizer, que sociedade eu estou construindo onde eu não posso debater questões, onde eu não posso dialogar sobre questões? Você vê, Eduardo, eu nunca infringi uma norma da igreja. Apenas eu coloquei em questionamento normas que não são dogmas, né? Se eu estivesse colocando em questionamento a divindade de Jesus Cristo, por exemplo, é claro, aí então eu teria que sair mesmo, né? É claro. Agora, eu estava colocando em questão, por exemplo, a norma que diz para um homossexual: olha, nós aceitamos você, mas não aceitamos a sua sexualidade. Ora,
Então, que amor é esse? Não é que forma estranha de amar, né? Então eu te aceito, mas não aceito a sua sexualidade, quer dizer, você está condenado a viver casto pelo resto da vida, ou então você vai casar com uma mulher, não é? Sendo que você não tem esse desejo sexual por mulher, não é? Então é um amor muito estranho, né? Isso precisa ser debatido. Na verdade, o que eu tentei debater foi a contradição de amar o próximo e ter normas que fazem mais mal ao ser humano do que bem. Padre, isso que você está falando, essa intolerância tem afastado, inclusive, muitas pessoas das comunidades religiosas. Não só os homossexuais, mas um sem número de pessoas. Tem um fenômeno aí chamado dos desigrejados, não sei se você já ouviu falar desse termo aí, que por conta desses traumas que se passaram nas igrejas, eles querem participar de alguma comunidade, mas eles têm medo de novo, né, de entregar os seus sentimentos, porque eles possam ser feridos. Como é que a gente entende esse fenômeno? É justamente um pouco disso que a gente está conversando? Olha, Eduardo, eu acho que nós vamos ter que enfrentar esse fenômeno dos desigrejados. Não tinha ouvido essa expressão ainda. Eu já ouvi isso aí uma vez, um pastor comentou numa reunião, que ele falou que tem muitos evangélicos que sofreram muitos traumas dentro da igreja com líderes e saíram. E eles não querem mais ir na igreja, mas eles têm o sentimento e têm a fé deles é muito grande. E aí eles se perguntam, para onde eu vou? Será que eu vou numa comunidade e depois eu chego lá e acontece a mesma coisa? É uma coisa que tem acontecido, não sei se na Igreja Católica isso também ocorre, né? Olha, os desigrejados, eu acho que é uma realidade que a gente vai ter que se confrontar e é uma realidade que vai ser o futuro. Eu acredito que o futuro nosso vai ser de uma sociedade de igrejas vazias, sejam elas quem forem, tá? Que denominação for. Eu acho que o futuro vai ser o que a Europa está vivendo hoje, não é? Pessoas que acreditam em Deus, a sua grande maioria, pessoas que acreditam em Deus, têm uma sensibilidade religiosa, mas não veem a necessidade e o porquê de ir a uma igreja. Não é? Elas podem fazer a sua oração em casa, podem ter a sua espiritualidade, mas não querem ter denominações. E eu acho que é um caminho interessante, porque se você prestar atenção, as denominações nos dividem como seres humanos. Então eu sou batista, ele é católico, o outro é da igreja não sei o quê. Enfim, nós nos dividimos, não é? E os desigrejados, né, eles não se dividem. E aí pode acontecer algo de muito bom, porque enquanto os brasileiros estão divididos em denominações e cuidando das suas igrejas, tá, eles não estão cuidando da sua sociedade. Ou seja, vivendo o amor ao próximo na sociedade. Essa é uma grande contradição no Brasil. Quer dizer, nós podemos nos dizer que nós somos uma nação cristã? Eu acho que não. Eu acho que não, porque o próprio dado que eu dei agora, né? Nós somos a 9ª potência do mundo e não vivemos como 9ª potência do mundo. Isso quer dizer que esse país, quer dizer, basta ver a saúde desse país, o SUS, basta ver a escola pública, não é? É um país que ama o próximo? Não é. Não tem uma distribuição de renda boa, o trabalhador ganha mal, enfim, nós não vivemos como cristãos. Então, isso é sinal que o brasileiro cuida mais da sua paróquia, da sua igrejinha ali, vive mais aquele mundinho do que a sua sociedade. Ele não debate grandes questões da sociedade e para a transformação da própria sociedade. E o que você vê nos países europeus os europeus debatendo grandes questões da sua sociedade, ao invés de se preocupar com a sua igreja. Então, eu acredito que esse seja o futuro, essa realidade seja o nosso futuro. Muito bem. Bom, para a gente finalizar, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista. Que recado você dá para os ouvintes quando a gente discute intolerância, amor e a fé? Esses 3 fatores conjugados de forma harmoniosamente, será que eles poderiam dar sentido a uma sociedade mais inclusiva, mais socialmente responsável e mais feliz? Será que Jesus não queria isso quando falou ali com os seus 12 e para todo aquele povão lá mais de 2000 anos atrás? Olha, eu diria ao nosso querido ouvinte da Top FM que a vida só tem sentido se eu tiver as minhas convicções, sim. Eu acho que todos temos as nossas convicções, temos a nossa visão de mundo, mas a vida só tem sentido quando eu convivo com o outro. E conviver é viver com,
mas deixar com que o outro viva. Aqui a vida faz sentido. E isso, deixar com que o outro viva, ou seja, deixar com que ele seja ele mesmo, não é? Faz com que a gente tenha ideias diferentes. Isso é muito bom. E o conflito de ideias é ótimo, não é ruim, é bom, mas desde que continue sendo um conflito de ideias. O que eu não posso é levar esse conflito para o âmbito pessoal. Não é? Nós temos que saber dividir isso. Nós pensamos diferentes, nós sempre iremos pensar de forma diferente. Isso é comum no ser humano, e ainda bem que é assim, mas que isso seja somente no âmbito das ideias e não do âmbito pessoal. O intolerante é aquele que não busca argumentos ou não tem argumentos para suas ideias, não é? E quando encontra ideias diferentes em relação ao outro, ele parte para o pessoal, para agressão física ou verbal para com a outra pessoa. Então vamos praticar o amor, não é? E amor é permitir. A convivência, o conviver só é possível a partir do momento que as pessoas se amam. E o amor se permite, o amor não é coercitivo, o amor ele não impõe ao outro, não é? O amor permite que o outro seja. Não é? Então vamos praticar o amor no dia a dia, né? Vamos levantar toda manhã fazendo a seguinte oração: olha, Deus, hoje, através de mim, o mundo vai ser melhor. O mundo vai ser mais humano, o mundo vai ser um mundo mais repleto de amor, onde as pessoas possam viver. Não é? Então, eu acho que se cada um levantar com essa disposição todo santo dia, eu acho que nós podemos construir uma sociedade mais tolerante, eu diria uma sociedade mais respeitosa. Né? A palavra tolerância é uma palavra que tem um peso ainda negativo, né? Eu tolero o outro. Né? Não, vamos nos respeitar, não é? E aí a gente pode ser mais rico, porque as pessoas podem expor as suas ideias livremente.